Olá, seja muito bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e no Desvendando Sorvete, você que é sorveteiro ou aspirante a ser sorveteiro, aprende dicas, né? Eu dou dicas aí semanalmente aqui no YouTube e nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu dou dicas aí quase que todos os dias, né? Para poder te ajudar e te levar a produzir um sorvete de mais qualidade, um sorvete sem defeitos, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre higienização. Então, mais uma vez, foi um pedido de vocês, né? Então, peçam, pessoal, podem pedir aqui nos comentários, né? Que tipo de vídeo seria interessante para vocês, né? Que aí eu sempre levo em consideração para programar o script do vídeo da semana, tá? Então, o vídeo de hoje sobre higienização. Higienização de equipamentos industriais, tá? Isso que a gente vai tratar hoje, mais especificamente, equipamentos usados na produção de sorvetes. Então, aqui quando a gente fala de higienização, a gente vai ter que entrar um pouquinho numa parte um pouco mais técnica, digamos assim, para a gente conseguir entender. E entender o que, né? A gente tem que entender que tipo de método a gente vai utilizar para higienizar, né? Dependendo qual é a parte ou qual equipamento a gente está higienizando, que tipo de detergente a gente vai utilizar, dependendo da sujidade que a gente tem ali, né? Qual o tempo de contato. Então, tudo isso vai depender, né, de uma análise prévia, digamos assim, dos processos que a gente tem, das sujidades que a gente tem, para que a gente possa escolher de uma maneira mais correta e a higienização seja mais efetiva. Então, um primeiro ponto muito importante que tem que ficar muito claro, né, que aí a parte de higienização é fundamental para garantir segurança dos alimentos, que é garantir um alimento que seja inócuo, que seja seguro para o nosso consumidor consumir, tá? Então, essa etapa é fundamental para isso. É ali que a gente vai eliminar micro-organismos que estejam presentes no equipamento para evitar a contaminação cruzada, que é a contaminação, né, de um micro-organismo que esteja no equipamento para o nosso alimento em si, para a nossa calda de sorvete, para o nosso sorvete final, ali, produto final, tá? Então, higienização é constituída de duas macroetapas que a gente chama. Então, a gente tem a etapa de limpeza e a etapa de desinfecção. Então, observem que elas têm finalidades completamente diferentes, mas que juntas se complementam. A limpeza em si tem a finalidade de remover sujidades. E a desinfecção, após removida a sujidade, né, a desinfecção ocorre para eliminar micro-organismos, aí vírus, bactérias, né, que possam estar presentes, fungos também. Então, assim, por que a gente não pode nunca trocar a ordem, né? Porque a parte a sujeira, né, que depois a gente sabe que é resíduo do produto, mas aí a gente vai considerar agora como sujeira, né, ali presente, essa sujeira, ela forma uma capa ao redor do micro-organismo. Então, ela não deixa que um agente desinfetante, um sanitizante, entre em contato com uma bactéria, com um fungo. Ela protege. Então, primeiro de tudo, a gente tem que tirar a sujidade para eliminar essa proteção que o micro-organismo acaba tendo, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Do que depende uma boa higienização? Então, depende de algumas condições. Aqui eu coloquei energias, né? Então, que tipo de energias a gente tem que ter nesse processo de higienização, né? A gente normalmente vai usar energia térmica, que é calor em si, porque né, a gente sabe que muitos produtos de limpeza, especialmente mais dedicados à parte de remoção de sujidades, têm sua ação potencializada com o uso de calor. Então, a gente usa a energia térmica a nosso favor para remover mais facilmente sujidade. Mas aqui a gente tem que ficar atento, tá? Alguns itens ali, né, ingredientes ali da nossa sujidade, né? Eles, na verdade, pode ser mais difíceis de serem removidos se a gente ultrapassar muito uma determinada temperatura, que é o caso das proteínas, por exemplo, né? Por caso até das próprias gorduras, que podem começar a oxidar. Então, a gente tem um limite ali, no máximo 80 graus Celsius é o que a gente normalmente usa para fazer a etapa de limpeza, tá? Senão, depois pode ficar ainda mais difícil retirar, tá? Porque depois a gente pode desnaturar proteínas e ficar ainda mais difícil a gente retirar elas ali do meio. A gente pode oxidar gorduras e ficar ainda mais difícil retirar elas ali do meio. Então, no máximo 80 graus Celsius é o que a gente normalmente vai utilizar, tá? Na parte de energia térmica. Energia química é o químico em si, né? Que a gente usa junto com a água. A gente sabe que só passar água não vai adiantar. A gente vai precisar entrar com um agente químico. Então, esse agente químico aqui faz parte do nosso processo de higienização como um todo, né? A parte de energia mecânica significa justamente propiciar
né, com que esse agente químico entre em contato com a superfície. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Esfregar, usar uma esponja, usar uma escova, né? Usar algo que a gente consiga remover de forma mais fácil, uma capinha que fique ali, né? E que a gente propicie esse contato entre o detergente, e a superfície, né? Que precisa ser higienizada. Então, aqui é a parte mecânica, ação mecânica mesmo, né? Que a gente vai fazer ao longo do processo ali, né? E o tempo de contato também depende. Então, a gente sabe que as reações químicas têm o seu pico, digamos assim, no início do processo, nos primeiros minutos. Mas dependendo, se a gente for deixando um pouco mais de tempo, pode ajudar sim a remover de forma mais fácil a sujidade, tá? Na questão de micro-organismos, não, tá? A gente tem normalmente aí cerca de 10, 15 minutos no máximo e depois já cai muito a velocidade da reação e não faz muito sentido manter na parte de desinfecção muito mais tempo. Mas na higienização, na parte de limpeza em si, às vezes sim, tá? Às vezes faz sentido sim. E aí, para cada componente que a gente tem no sorvete, né, e que vai fazer parte da sujidade ali final, a gente tem determinados tipos de agentes químicos que vão auxiliar na etapa de limpeza, tá? Então, o primeiro deles, né, na parte de gorduras, tanto gorduras quanto proteínas, a gente tende a utilizar detergentes básicos. Ou seja, são detergentes à base de soda, mais comumente falados, né? Então, a base de hidróxido de sódio, né? A base de sulfato de sódio. Então, a base de carbonato de sódio também. Então, esse tipo de detergente vai facilitar que eu remova. Por quê? Porque gorduras não são solúveis em água, né? E esse tipo de detergente, né, ele sempre tem uma parte solúvel em água, que é uma parte hidrofílica, que gosta de água, e uma parte hidrofóbica, que não gosta de água. Ou seja, cada parte dessa molécula que está ali dissolvida nesse detergente, uma parte se liga à água, uma parte se liga à gordura. E aí facilita a remoção. E tem uma reação de saponificação que a gente chama, né? Quando entra em contato a gordura com a soda, né? O que vai gerar? Sabão. E aí sabão a gente retira muito mais facilmente utilizando água, tá? Algo muito parecido ocorre com as proteínas. As proteínas são solúveis. Uma parte delas é solúvel, né? Então, a própria proteína, que é um agente emulsificante, se a gente lembrar, uma parte dela é solúvel em água, né? Ela gosta de água, uma parte não gosta de água, né? Então, justamente por isso elas funcionam como agentes emulsificantes. E justamente por isso, né, detergentes básicos auxiliam muito aqui na remoção dessas proteínas, tá? Muitos desses detergentes também são compostos de agentes tensoativos, que eles diminuem a tensão superficial e facilitam que se liguem, né, tanto as proteínas quanto as gorduras e depois que a água remova. Então, são chamados de agentes tensoativos, que facilitam a moleabilidade, a água entrar em contato com essa sujeira, tá? Então, normalmente não é composto único e exclusivamente de carbonato de sódio, né, de hidróxido de sódio. Ele tem outros ingredientes ali dentro que vão facilitar também a remoção das sujidades. Esse tipo de detergente a gente normalmente utiliza numa concentração de uma dissolução de 1 a 2% e a 80 graus Celsius. Então, normalmente são detergentes que têm a sua ação potencializada e é indicado que você aqueça para que remova mais facilmente as sujidades que estão ali, tá? Carboidratos, por outro lado, que são os nossos açúcares, né, que estão ali presentes, por exemplo, eles são muito mais facilmente removidos, eles são solúveis em água. Então a gente pode até remeter também a limpeza em casa, né, que a gente vai lavar louça, por exemplo, né. Se a gente deixar um pouquinho de molho, né, uma panela onde a gente grudou um açúcar, queimou o açúcar, logo vai soltar, porque ele é extremamente solúvel em água. Então a remoção é fácil. Na grande maioria das vezes, para carboidratos, a gente, utilizando um detergente neutro, remove facilmente, né. Então não tem muito mistério na parte de carboidratos, eles são muito mais facilmente removíveis, né? E sais minerais, a gente vai ter, né? A gente tem que lembrar que a gente tem no leite sais minerais. E sais minerais, por outro lado, eles não se dissolvem em detergentes básicos. A gente precisa usar detergentes ácidos, que a gente chama. Observem que não são os ácidos que a gente vai ver lá na frente para a parte de sanitização. São detergentes ácidos, tá?
Esses detergentes ácidos normalmente são compostos por ácido nítrico, que são detergentes ácidos inorgânicos, que a gente chama, né? Ácido nítrico, ácido fosfórico, até ácido sulfúrico, e podem ser ácidos orgânicos, como cítrico, por exemplo. Então, alguns detergentes possuem ácido cítrico na sua composição. E esse tipo de detergente, ele remove mais facilmente sais minerais, tá? Que não são solúveis em detergentes básicos. Então, aqui normalmente a gente usa também cerca de 1%, tá? Desse tipo de detergente. Esses detergentes normalmente também vêm com agentes tensoativos que facilitam ali que o detergente, né, o composto químico em si, o princípio ativo, entre em contato com a sujidade. E normalmente a gente aquece também 60, 70 graus Celsius, é normalmente o que a gente usa, né, para aumentar a eficiência desse tipo de detergente mais utilizado, tá, para sais minerais. Então, como a gente tem tudo isso no nosso sorvete, como que a gente vai fazer, né? Então, assim, o que vai depender muito, né, do tipo de equipamento que você está higienizando. Então, a higienização, ela é composta de limpeza e desinfecção. Mas, normalmente, uma primeira coisa que a gente faz é uma pré-lavagem. A primeira etapa é realmente remover o grosso. Então, a gente pode remover o grosso até com o auxílio de alguma espátula, algo assim. Claro que não arranhe o aço inox ali, né? Pode ser algo de plástico, assim. Ou mesmo, né, só jogar um pouco de água para tirar o grosso e aí a gente parte para a ação do detergente, tá? Então, normalmente, se você tem contato, você consegue ter consegue ter interação com todo o equipamento, digamos uma tina, em que você consegue enxergar todos os cantos e ter ação em todos os cantos utilizando algo mecânico, você pode utilizar, na grande maioria das vezes, um detergente neutro, tá? Ou mesmo um detergente básico, só que aí você tem que ter muito cuidado com os EPIs, né? O uso de luva, de óculos, para que você não se contamine, não se queime com esse tipo de detergente que é extremamente agressivo, né? E aí você pode fazer sua ação, né? Utilizando aí, existem alguns cabos, né, que tem uma esponja na ponta, que se a tina for maior ou se a tina for menor, com uma própria esponjinha você consegue passar o detergente em toda aquela superfície. E muitos dos detergentes neutros também vêm com agentes tensoativos que auxiliam, né, ligar aí nas gorduras, também auxiliam um pouco nesse processo. Então, às vezes, eles mesmos dão conta. Dependendo, não. Você precisa usar um detergente básico mesmo tendo ação, né, conseguindo ter acesso a todas as partes desse equipamento que você está higienizando. Então, essa etapa é a etapa de limpeza propriamente dito, que é passar esse detergente e usar ação mecânica ou tempo de contato ou temperatura, né? Daí vai depender o tipo de equipamento que você está higienizando. Depois disso, você faz um enxágue e você vai eliminar todo esse detergente com essa sujidade que você conseguiu retirar usando o detergente. E em seguida você vem para desinfecção, que aí é propriamente dito entrar com agente desinfetante, sanitizante, que você vai manter por um tempo de pelo menos 10 minutos, especialmente se você usar ácido peracético, né? E aí depois você a não ser que você use em seguida, você não precisa fazer o enxágue naquele momento porque ele evapora, tá? Agora, por exemplo, se você usa um hipoclorito de sódio, né, que é propriamente que a gente chama de água sanitária, digamos assim, aí você precisa enxaguar depois porque ela não vai evaporar completamente, tá? Então, basicamente, todo esse é o processo, né? Onde a gente faz higienização. E aí, se ele vai ser manual, se ele vai ser por imersão, SIP, espuma ou desmontagem, vai depender do acesso que você tem a cada parte do equipamento, tá? Ah, Pamela, mas como que eu elimino as duas coisas, né? Porque eu tenho tudo isso, eu vou usar os dois tipos de detergente juntos? Não, gente, nunca juntos. Vocês nunca vão misturar um detergente básico com ácido, porque vocês podem neutralizar e aí não vai ter ação sobre nada. Você primeiro aplica o detergente básico, você vai enxaguar, em seguida você aplica o detergente ácido, você vai enxaguar e aí você vem com desinfetante, tá? Seria mais ou menos dessa forma. Só que, por os sais minerais não estarem muito presentes, digamos assim, você não precisa fazer todo dia a limpeza com detergente ácido. Você pode fazer uma vez por semana a limpeza com detergente ácido e todos os dias com detergente básico, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se a nossa limpeza for manual, que é você ter acesso, por exemplo, nessa tina, tá? Muito provavelmente o detergente neutro vai te ajudar e você não vai ter que fazer ação com algum outro desses detergentes, tá? Se você for fazer imersão,
tá? Que é o quê? É você. Quando você não tem muito acesso, você tem pecinhas muito pequenininhas e que dentro talvez você não tenha acesso com uma esponja, por exemplo, e você vai desmontar, né? Então, digamos uma produtora contínua. Uma produtora contínua cheia de pequenas pecinhas, né? Você desmonta todas essas peças, você vai colocar de molho elas numa água quente, vamos usar aqui energia química, dissolvida com um detergente básico, né, que você tem ali. Você deixa tudo de molho em imersão por algum tempo, então pelo menos aí uma meia hora, deixa ali. E depois você, usando luvas, você pode pegar uma esponja, né, e utilizar aí da energia mecânica para que você consiga remover sujidades onde você alcança. Você pode usar algumas formas de umas escovinhas que tem, tipo aquelas escovinhas de mamadeira de bebê, né, que são redondinhas, onde você pode colocar dentro de alguns orifícios e te propicia uma maior higienização. Então, normalmente com partes desmontáveis, né, se a gente vai fazer desmontagem, você vai usar uma combinação de limpezas. Então, você faz a imersão dessas partes dos equipamentos. E na parte da bomba em si, desse tipo de equipamento, de uma produtora contínua, por exemplo, você vai ter que fazer uma limpeza SIP, que é uma limpeza fechada, utilizando o quê? Um jato de alta pressão, uma bomba acoplada, né, com um tanque acoplada a essa outra bomba para que você circule, faça um SIP, né, que a gente chama um clean in place, onde você vai circular a solução dentro da bomba por um determinado tempo, porque senão essa bomba vai ficar sempre suja, tá? Só colocando água não vai limpar, você precisa utilizar, né, fazer todas as etapas. Então, inicialmente nessa bomba você vai jogar um pouco de água por ela, só vai deixar passar, vai eliminar. Em seguida, você vai com um tanquezinho acoplado a uma bomba centrífuga com mangueiras, você acopla essa bomba à entrada da sua bomba, acopla a saída à entrada do tanque. E aí você vai ficar circulando uma solução básica, 1 a 2%, com água a 80 graus Celsius. Você vai deixar ele circulando por pelo menos aí uns 10 minutos, né? No mínimo uns 10 minutos você deixa circular, tá? Você fazendo isso, você vai enxaguar de novo. Passa a água, deixa jogar fora, daí não precisa mais circular, joga fora essa água, você só tá limpando, tirando sujidade, tá? E aí, isso diariamente, né? E aí, uma vez por semana, você, depois dessa etapa aqui, depois de enxaguar, você entra com detergente ácido, circula na bomba aí de novo durante uns 10 minutos, elimina, né, com água, joga fora, e aí entra e circula durante 10 minutos com ácido peracético, por exemplo, um hipoclorito de sódio, por exemplo, tá? Então, se é uma parte fechada de uma bomba, você precisa ter uma outra bomba acoplada com um tanquezinho para que você consiga fazer a circulação, tá, dessa água em alta pressão. Porque só a bomba da sua produtora normalmente não são bombas que tem uma alta pressão, em que você consegue ir circulando, você precisa ir forçando, passando nela, né, para que ocorra circulação. Algumas produtoras já vêm com tanques propícios para higienização junto, tá? A grande maioria não. Embora uma produtora descontínua, você tem acesso a tudo. Você retira, vai fazer toda a parte de imersão, ou mesmo de limpeza, né, da parte, usando uma esponja, né, na pia que você tem ali. E aí a parte em si dentro ali, o cilindro, né, você consegue ter acesso para limpar também, usando uma esponja, tá? Aí enxágua, passa ácido peracético ou hipoclorito de sódio, tá? Uma outra onde a gente usa muito o SIP como um todo, que é um sistema completamente fechado, são as plantas de pasteurização, onde a gente tem ali a pasteurizadora acoplada a um trocador de calor, um homogeneizador, um trocador de calor, a bombas, né? É tudo fechado, então você não tem como desmontar tudo e limpar tudo por dentro, né? Você vai usar o SIP, né? Que é uma limpeza fechada, e quem vai te dar pressão para fazer essa limpeza é essa bomba centrífuga que você tem aí no caminho, tá? Então é ela que você vai usar. Então esse tipo de solução você bota dentro do seu tanque de pasteurização. Então, de novo, você vai jogar água e daí jogar fora essa água, né? Em seguida você vai entrar com o detergente básico aqui, né? Então, 1 a 2%, 80 graus Celsius, né? Você vai diluir. Ou seja, né? Você vai botar por exemplo, 100 ml. Por exemplo, se você for fazer, depende de quanto que você quer utilizar. Se você usa 100 litros, você vai botar 1 litro de detergente em 100 litros de água. E aí você vai deixar circulando aí por pelo menos uns 30 minutos, tá? Deixa circulando. Elimina esse detergente. Passa a água para eliminar todo o resíduo de detergente e todo o resíduo de produto que você tem ali. Aí você faz desinfecção. Deixa circular o ácido peracético por pelo menos
10 minutos ali dentro, né? Por toda a sua planta de pasteurização. E uma vez por semana, né? Faz a parte da limpeza com detergente básico, faz a parte do enxágue, entra com detergente ácido de novo aqui, então também deixa circular aí por pelo menos uma meia hora, tá? Elimina, passa água de novo, entra com ácido peracético. Então o CIP você tem que ter muito cuidado, porque você não tem acesso às partes. E aí a sua limpeza, né, sua higienização como um todo, ela precisa ser feita diariamente, uma vez por semana, entrando também com detergente ácido para eliminar qualquer tipo de sais minerais que podem estar ali presentes, né, ali incrustados, que a gente chama. Outro cuidado é a própria água que você utiliza. Em algumas regiões a água é chamada de água dura, onde tem carbonatos, que são sais minerais. Então o detergente ácido também te auxilia nisso. Algum depósito que possa ocorrer dentro do seu equipamento, né? Por utilizar uma água dura, uma água que tenha aí carbonatos nela, né? Então, basicamente é esse tipo que a gente utiliza. Se a gente tem acesso, a gente usa uma limpeza manual com alguma esponja para fazer uma ação mecânica, né? Se a gente não tem acesso, a gente precisa usar pressão. Então, tanto no CIP quanto numa bomba em si que você tenha, e as próprias mangueiras, né? Você tem que higienizar com pressão. E aí você precisa fazer uso de uma outra bomba, né? E um outro tanque onde você acople para que você gere pressão ali no interior e consiga fazer a higienização desse tipo de equipamento dentro, né? Lembrem, pessoal, não é só passar o detergente. Sempre, sempre, sempre tem que vir seguido da desinfecção. Então, são os desinfetantes ou sanitizantes que vão eliminar os micro-organismos ali presentes. Só a limpeza tira o grosso. As bactérias que podem ficar ali presentes, não, tá? Então a gente precisa usar um desinfetante. O mais comum hoje na indústria de alimentos e que tem um alto grau de eficiência, tanto contra vírus, quanto bactérias, quanto fungos, é o ácido peracético. Então, na sua grande maioria das vezes, ele é vendido em ácido peracético a 15%, o que significa que se você fizer uma diluição de 0,5 a 1%, ele vai ser muito efetivo, tá? Como que a gente faz esse tipo de diluição, né? Se você for usar 1 litro de água, você pode colocar 5 ml, de 5 a 10 ml de ácido peracético concentrado a 15%. Só que muito cuidado, de novo, com os EPIs, né? Com os equipamentos de proteção individual. Então você tem que usar luvas, você tem que usar óculos, eles são extremamente agressivos. Esses produtos de higienização da indústria são extremamente agressivos. Você tem que ter muito cuidado ao manuseá-los, tá? Mas ele tende a ser muito efetivo, em cerca de 10 minutos de contato, né? Porque ele tem um pico que eu falei pra vocês, a velocidade de reação é muito mais alta no início, no final já cai muito e não faz muito sentido. Mas cerca de 10 minutos ele é extremamente efetivo, tá? Existem ainda outras opções, quaternário de amônio, né? Tem o hipoclorito de sódio, que eu falei pra vocês, o comumente utilizado aí e vendido como água sanitária nos próprios mercados, ele pode ser utilizado daquele mesmo formato, né? Você pegando, ele normalmente vem ali com 2 a 2,5% de cloro ativo, tá? E é sempre em função disso que a gente atribui qual que é a diluição que a gente vai usar. Então, de 2 a 2,5% de cloro ativo, você vai fazer normalmente uma diluição a 1%. Ou seja, você vai colocar 10 ml desse produto, com esse cloro ativo de 2 a 2,5%, em 1 litro de água. E aí tende a ser efetivo também, mas não tanto quanto o ácido peracético, tá? E assim, álcoois, por exemplo, álcoois não são mais utilizados, tá? Na indústria de alimentos já há bastante tempo a Anvisa não indica utilizar álcool, tá? Então, normalmente os desinfetantes que a gente vai utilizar mesmo vão ser esses, né? Ácido peracético e hipoclorito de sódio. O álcool na indústria de alimentos ele é muito mais utilizado por questão de limpeza e higienização das mãos. Álcool 70% sempre, né, pessoal? Que aqui é o percentual ali que realmente funciona para eliminar micro-organismos. Agora, para limpeza de equipamentos e limpezas em geral, não se utiliza álcool na indústria de alimentos, tá? A gente normalmente utiliza esse tipo de desinfetante aqui. Então, assim, sempre tenha muito cuidado ao manusear, sempre tenha em mente se vocês têm acesso ou não ao equipamento. Então, ao ter acesso, sempre use algo mecânico para auxiliar na limpeza. Tomem cuidado também que tipo de superfície vocês estão higienizando, né? Porque a grande maioria desses detergentes, tanto básicos quanto ácidos, e o próprio ácido peracético, eles são corrosivos.
Ou seja, dependendo da superfície, se for um alumínio, por exemplo, ele pode se corroer, tá? E se for ferro também, né? Mas são coisas que normalmente não são utilizadas na indústria de alimentos. No aço inox, normalmente eles podem ser utilizados sim, desde que você mantenha a concentração indicada, né? Não ultrapasse muito, porque senão aí ele pode se tornar muito mais corrosivo, tá? Então, cuidado nesse aspecto também, e muito cuidado você a manusear, tá? Eles são extremamente agressivos, então muito cuidado nisso também. Então, basicamente, isso seria o nosso dia aqui, o nosso tema de hoje, que seria a higienização, né? Então, hoje eu repassei para vocês o que é higienização, limpeza mais desinfecção, composto das etapas de pré-limpeza, limpeza, que é a entrada em si com o detergente, o enxágue e aí a desinfecção. E aí, dependendo, né, se você usar superacético e não vai utilizar o equipamento em seguida, você não precisa fazer o enxágue em seguida. Se você usa o hipoclorito de sódio, aí com certeza você tem que fazer um enxágue, independente se você vai ou não usar o equipamento na sequência, tá? Precisa fazer. E aí sempre cuidado, né? Porque a gente tem sais minerais, então pelo menos uma vez por semana a gente precisa fazer a limpeza, especialmente dos equipamentos que são fechados, que a gente não tem acesso a eles, como plantas de pasteurização, bombas, né? Então, e mangueiras, ali a gente precisa fazer uma limpeza também com detergentes ácidos para tirar tanto resíduos de cálcio que podem estar presentes numa água mais dura, que possa ser uma água que você utiliza, quanto os sais minerais que tem no nosso próprio leite, né? Nas matérias-primas que a gente usa, mas especialmente no leite, tá? Então, cuidado nisso também. Então, acho que por hoje é isso. Deixe seu comentário aqui, diga o que você achou desse vídeo, dê sempre dicas, né, do que vocês querem ver aqui no Desvendando Sorvete. Se vocês ainda não seguem o Desvendando Sorvete nas redes sociais, então estamos no Instagram e no Facebook, @Desvendando Sorvete, tá? Então, se inscreve lá também, né, segue a gente lá, que também tem dicas aí quase que diariamente pra vocês, tá? E aqui no YouTube, né, ativa o sininho também, né, segue a gente aqui também e deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo. Então, eu te vejo na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau!